o nosso conselheiro Acácio de hoje diz respeito a uma reportagem da revista Galileu, da editora Globo, de fevereiro desse ano. A reportagem chama-se Química do Mal. A reportagem fala sobre, narra a história, a trágica história das drogas no uso das batalhas de guerra. Começa da seguinte forma, abre aspas: quando a fé em Alá não é suficiente, é preciso pedir ajuda à química. E a revista abre fazendo uma apologia e levando o leitor a pensar que, desde a antiguidade, o grande consumo de drogas que sempre existiu é porque sempre houve guerras. Entretanto, quem é que guerreia e quem é que produz drogas em alta escala, segundo a revista Época? O mundo islâmico, os gregos, os americanos e os ingleses. Não existe uma única menção, em nenhum momento, durante toda a reportagem, à produção de drogas em massa da América Latina, ao grande cartel dos narcotraficantes, cuja atividade, sabe-se, sai da América Latina para a Europa e o mundo inteiro, a alimentação do número de drogas. Muito pelo contrário. O que existe aqui é o seguinte: os nazistas produziam narcóticos. O narcótico é um tipo de droga um pouco mais leve. Na página 54, abre aspas, fala o seguinte: poucos anos depois, o exército soviético, que tinha invadido o Afeganistão em 1979, enfrentou o mesmo problema. 25% dos veteranos se tornaram viciados em droga. O que este post quer dizer? O que esta parte do texto quer dizer? Que os russos não produzem droga. Isso é uma falácia, evidentemente, porque são absolutamente consabidas. As provas sobre isso são absolutamente mastodônticas, que a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi o maior financiador do narcotráfico na América Latina e que existe um vínculo direto entre o narcotráfico colocado na América Latina com as esquerdas mundiais, notadamente com a Rússia. Mas aqui fala que não, que os russos nunca tiveram nenhuma ligação com droga e que todo o problema que o exército russo vai enfrentar em relação às drogas será após a invasão no Afeganistão. Mais à frente, eles falam que o exército britânico perde mais soldado para as drogas do que para as guerras. E há uma acusação subliminar de que a maior parte do exército britânico da Grã-Bretanha é feito de drogados. Muito bem, diz o seguinte: todos os anos, o Ministério da Defesa do Reino Unido é obrigado a dispensar centenas de soldados flagrados em exames antidoping. O prejuízo é enorme, já que o número de homens obrigados a abandonar as Forças Armadas é tão elevado que não permite que eles sejam substituídos com pessoal igualmente qualificado. A droga, dizem especialistas, é a arma tática do Talibã e dos seguidores da Al-Qaeda, que fornecem heroína às tropas inimigas para prejudicá-las a um custo muito baixo. Ou seja, desde quando um soldado submetido à ingestão de drogas numa guerra, se isso de fato é verdadeiro, quando esse soldado volta e é feito exame antidoping neles, é porque esse soldado não é um consumidor de droga. Não é? Então, a partir de que contexto o exército britânico perde centenas de soldados? Vamos analisar esse número. O exército britânico atual tem por volta de 150 mil soldados. A reportagem fala que eles perdem, quando essas pessoas voltam da guerra, que o exército perdeu 480 soldados.
Dentro de um contingente de 150 mil soldados, a baixa de 480 pessoas significa 0,032%, ou seja, nada. Né? Mas dá a entender que o exército britânico é completamente drogado. A reportagem toda é altamente criminosa, porque subliminarmente ela incita o leitor a pensar que o grande problema das drogas, do uso das drogas, está nas guerras, está na mão dos policiais, está na mão do exército, está na mão das pessoas que defendem os países e defendem os cidadãos. Não. O grande problema das drogas está em um cartel internacional que não tem nenhuma relação com o exército de nenhum país do mundo. Não é? E o curioso simplesmente é isso. Em nenhum momento há sequer uma alusão ao cartel de narcotráfico poderosíssimo que tomou conta da América Latina e cujas drogas vão alimentar, aí sim, a Al-Qaeda e os outros lugares do mundo. O maior centro produtor de drogas do mundo é a América Latina. É curioso que essa revista não tenha falado isto, e é mais curioso ainda que a revista esteja criminalizando o exército de todos os países do mundo, exceto os países comunistas ou que lidam com a esquerda, e colocando sobre as pessoas, esses soldados, a pecha de consumidores de drogas. A maior parte dos consumidores de drogas, segundo todas as estatísticas do mundo, não são soldados. São indivíduos comuns que têm acesso à droga e compram essa droga. Um soldado não pode estar consumindo droga em campo de batalha porque ele simplesmente não consegue atuar como soldado. Um caso diferente, esses soldados têm baixa. Se um soldado que vai à luta e volta e dá baixa, e o exército é obrigado a dar baixa nesse soldado, é porque ele foi altamente torturado. Ele não é um consumidor de drogas, mas injetam drogas no corpo dele de tal forma que talvez, aí sim, a partir dessa premissa, esse soldado, pelo ato de terror implícito ao processo que não se sabe como é que é executado, esse indivíduo perca a sua capacidade cognitiva ou crie algum tipo de distúrbio mental, porque há soldados que, de fato, depois que voltam de determinadas guerras, eles ficam altamente perturbados. Né? Mas isso não tem nenhuma relação com a droga em si. Talvez tenham relação com a guerra e com as táticas que são utilizadas. A revista Galileu tem primado por ser um grande portal de marxismo cultural. E as reportagens que essa revista da editora Globo tem feito são as mais criminosas possíveis e tem induzido enormemente jovens a erros absolutos de interpretação, porque esses jovens não têm acesso a um outro tipo de informação e essas informações são liberadas de uma forma absolutamente leve. Né? Dizem que o uso de substâncias psicoativas em conflitos não é uma prerrogativa da era moderna. Fala o seguinte: na antiguidade não existia qualquer dilema moral em relação ao consumo de drogas. Mentira! Primeiro que na antiguidade não tinha drogas, então que a revista apresente aonde que na antiguidade produzia heroína, cocaína, LSD, crack, e eles falam para comprovar isto aqui, que no Irã, a seita xiita Hashishin, fundada no Irã no século XI para difundir a corrente religiosa ismaelita, significa aqueles que são viciados em hashish. Desde quando? Hashish é droga. Hashish é um tipo de fumo. Não é? Então é isso aqui. Se desde a antiguidade as pessoas consomem droga, então não há nenhum problema com a droga. E se desde a antiguidade as pessoas que consomem droga são as pessoas que fazem parte dos exércitos e do corpo militar que defende a nação, portanto, é mais do que justo descriminalizar a droga
e fechar os exércitos, esse é o objetivo do post. Até o próximo, Conselheiro Acácio.